Fala galera, agora eu quero falar com vocês sobre superando o materialismo. Nós vivemos num mundo hoje onde tudo é material. Nós sabemos que muitas vezes você é medido por aquilo que você tem e não por aquilo que você é. Mas essa questão é muito importante para nós, principalmente na nossa vida cristã, porque nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos colocar, depositar o nosso coração e as nossas esperanças naquilo que Deus pode prover para nós. Então é muito importante quando eu entendo aquilo que Deus tem para a minha vida, quando eu entendo o chamado, quando eu entendo o propósito, a fim de vencer a tentação, porque é notório que nós vamos muitas vezes querer olhar para as coisas que nós podemos ter, que nós podemos adquirir. E nessa fase, quando nós nos convertemos, isso é até algo que salta aos nossos olhos. Pelo menos eu, quando me converti, eu olhei e falei, cara, quanto tempo que eu já perdi na minha vida sem antes de conhecer Jesus, deixei a minha vida para trás, deixei de me profissionalizar, deixei de conquistar grandes coisas e agora eu tenho que correr contra o tempo. E aí muitas vezes a gente olha mais para aquilo que a gente pode conquistar, principalmente financeiramente, do que aquilo que nós temos de desenvolver no chamado de Deus. Então agora eu quero falar com você sobre como vencer o materialismo, ou melhor, superar o materialismo e conseguir depositar a nossa confiança em Deus. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então aqui é muito claro para nós, dentro da palavra, que nós vamos de alguma maneira passar por essa tentação do material, mas a gente precisa focar naquilo que é eterno. Nós precisamos colocar o nosso coração, aplicar o nosso coração naquilo que realmente importa. Para pensar comigo, muitas coisas vão passar na vida. Aquilo que nós conquistamos, o período que nós estamos vivendo profissionalmente, ou você que está assistindo essa aula ainda, está entrando no mercado de trabalho, você já tem expectativas, mas eu quero te dizer que muitas dessas expectativas elas vão passar e é importante a gente focar naquilo que é eterno. Então, de muitas formas, nós somos tentados por esse mundo material, mas eu preciso colocar a minha segurança em Deus, entender que a minha felicidade vem do Senhor. Ainda que eu possa, sim, e devo adquirir bens materiais, devo ter uma qualidade de vida, isso vai servir muito para o meu testemunho, mas eu não posso colocar a minha confiança como prioridade nessas coisas. O meu foco, o seu foco, precisa estar naquilo que é eterno. E por isso a palavra de Deus também diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Entenda uma coisa, que é o amor ao dinheiro que é ruim, porque muitas pessoas pensam que o dinheiro é ruim. Elas levam esse versículo, elas levam esse entendimento de que o dinheiro é ruim, mas na verdade é o amor ao dinheiro. Por quê? Porque muitos se desviam dos caminhos de Deus por conta desse amor ao dinheiro. Quando nós colocamos o nosso foco nas riquezas, nós corremos um grande risco de se afastar da presença de Deus. Mas quando o meu foco está na presença de Deus, você pode ter certeza que todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. O interessante aqui é que Jesus nos chama, ele nos convida a buscar os tesouros eternos. E aqueles que não podem ser destruídos, aqueles tesouros que não podem ser roubados, que não podem ser levados. Então, quando eu foco no reino de Deus, eu entendo que existem coisas maiores. As promessas de Deus, elas são maiores na minha vida. As promessas de Deus, elas se realizam e ao invés de eu buscar as riquezas temporais, eu vou buscar aquilo que é atemporal, aquilo que é eterno. E o interessante é que Jesus nos chama para poder buscar os tesouros eternos. Isso significa que não é somente a minha confiança nele, mas é uma busca por aquilo que é atemporal, por aquilo que não pode ser roubado, aquilo que não pode ser levado, aquilo que
que transcende, aquilo que está acima das coisas terrenas. Então, quando eu entendo isso, eu sou levado lá para o livro de Mateus, no capítulo 6, do verso 19 ao 21, que diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Que palavra forte, não é? É muito forte quando nós temos esse entendimento de colocar o nosso coração, como nós falamos aqui, de aplicar o nosso coração nas coisas do reino. O meu desafio para você é que todos os dias você coloque o teu coração no reino de Deus, na perspectiva daquilo que é eterno. As riquezas materiais, elas são passageiras. Tudo isso vai passar. Mas aquilo que nós acumulamos nos céus, isso será eterno. Deus nos chama para viver uma vida com Ele de contentamento. E quando nós focamos no eterno, isso não significa que nós seremos irresponsáveis com o nosso trabalho, com a nossa profissão, com o nosso crescimento pessoal. Não é isso que nós estamos falando aqui. O convite de Deus para nós, para mim, para você, é da gente ter responsabilidades e, a partir disso, focando no reino de Deus, nós venhamos conquistar essa segurança, essa capacidade, ou melhor, essa estabilidade emocional de saber que, cara, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir, eu preciso fazer a minha parte, eu não vou olhar para as coisas do mundo, mas eu vou focar naquilo que vem de Deus. E Paulo disse sobre isso. Ele fala no livro de Filipenses, no capítulo 4, no verso 11 e 12, ele diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Você pode dizer um amém aí por essa palavra na sua vida, por essa palavra nas nossas vidas? Paulo nos ensinou a viver contente, feliz, realizado. Para pensar, é Deus que está no controle. Não tem por que desesperar uma vez que o meu coração está nele. Por quê? Porque Ele está no controle de todas as coisas. Deus é o dono de tudo. Então eu preciso apenas viver aquilo que diz a palavra e saber que todas as coisas serão acrescentadas na minha vida. E a partir disso, eu tenho a paz de Deus no meu coração. A partir disso, eu vivo com gratidão. Eu consigo servir a Deus com todo o meu ser, sabendo que Ele cuida de mim, que Ele cuida de você, que Ele cuida de nós. E o que eu quero dizer para você aqui, para a gente fechar, você precisa, em todos os momentos, aplicar o teu coração em Deus, porque é isso que vai te fazer superar essas tentações do materialismo do mundo. Nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Então, nossa perspectiva precisa estar no propósito, naquilo que é eterno. E você vai ver que Deus vai te recompensar, Deus vai te honrar. Tudo aquilo que você até mesmo sonhar, Deus vai surpreender as suas expectativas quando você focar naquilo que mais importa.